Bom dia, meus queridos. Como vocês estão? Firme e forte? Ótimo. Estou com saudade de vocês. Bem, dando continuidade à videoaula, iniciaremos hoje o conteúdo referente ao terceiro bimestre. Lembrando que a presença de vocês será contabilizado no diário mediante a visualização e o comentário individual das aulas no canal da escola no YouTube, ok? Então hoje é a primeira aula referente ao terceiro bimestre, o livro número 3, as páginas 10 e 11, data 10 de agosto de 2020, e nesta aula veremos concordância nominal. E vamos dividir este assunto em duas aulas, certo? Ela tem muitas regras e decidi dividir em duas aulas para facilitar, para ajudar vocês. Concordância nominal é a relação entre os termos do grupo nominal. E quais são esses grupos nominais? Substantivo, artigo, adjetivo, pronome e numeral. Concordância vem da palavra concordar. E o que é concordar? Concordar é deixar igual. É concordar em gênero, masculino ou feminino. Concordar em número, singular ou plural. E concordar em pessoa, na primeira, segunda ou terceira pessoa. Então, concordância nominal é a adaptação de uns nomes aos outros, harmonizando-se nas suas flexões com as palavras a que se relacionam. Nós temos um exemplo. Aqueles dois meninos estudiosos leram livros antigos. Quem leram livros antigos? Aqueles dois meninos estudiosos. Então, meninos, ele é o substantivo. Então, os demais estão concordando com este substantivo. Aqueles é um pronome, ele está no masculino plural, concordando com o substantivo meninos, masculino plural. 2 é o numeral, concordando com o substantivo meninos. Estudiosos, adjetivo, concordando
com substantivo meninos. Livros antigos. Antigos é adjetivo, concordando com livros substantivo, ok? Então aqui eu fiz um quadro para que vocês possam assimilar melhor. Então, o substantivo está no centro. E as demais classes de palavras, como artigo, adjetivo, pronome e numeral, elas concordam com o substantivo, ok? Palavras invariáveis da língua. São as classes gramaticais que são invariáveis. Preposição, interjeição, conjunção e advérbio. Então aqui abaixo eu coloquei preposição, interjeição, conjunção e advérbio pertencem à classe das palavras invariáveis, pois não podem sofrer flexão alguma. Ok? Então, a regra geral da concordância nominal. Ela diz o seguinte: o adjetivo, o numeral, o pronome e o artigo, eles concordam em gênero, ou seja, masculino ou feminino, e em número, singular ou plural, com o substantivo a que se refere. Exemplo: a ingênua recomendação de Amanda espantou Fernando e seus companheiros. A é o meu artigo, definido, feminino, singular. Está concordando com o substantivo recomendação, que é feminino, singular. Ingênua é adjetivo, feminino, singular, concordando com o substantivo recomendação. Seus companheiros. Seus é pronome, concordando com o substantivo companheiros. Então, companheiros, ele está no masculino plural, concordando então o pronome, concordando com o substantivo, ok? Segundo exemplo: o primeiro momento árduo por que passei foi aquele citado por você. Então, o artigo masculino singular concordando com o substantivo masculino singular momento. Primeiro, numeral concordando com o substantivo momento. Árduo, adjetivo concordando com o substantivo momento. Aquele é um pronome concordando com o substantivo momento. Citado é um particípio adjetivo concordando também com o substantivo momento. Terceiro exemplo: apenas as duas malas pequenas são minhas. As, artigo definido,
feminino plural, concordando com malas substantivo feminino plural. 2, numeral feminino plural, concordando com substantivo malas. Pequenas, adjetivo, concordando com substantivo malas. Minhas, pronome, concordando com substantivo malas. Ok? Nós temos os casos especiais. Concordância atrativa é a adequação à palavra mais próxima. Temos vários exemplos aqui. Esses que estão em azuis são substantivos, tá? E os que estão de vermelho são os adjetivos. Primeiro exemplo, comprei casaco e sapato preto. Então, preto, adjetivo, concordando com o substantivo mais próximo, sapato. Comprei casaco e sapato pretos. Por que pretos? Porque eu estou concordando casaco, sapato. 2 elementos, todos dois masculino, então vai para o masculino plural. Comprei preto, casaco e sapato. Preto concordando com casaco. Comprei pretos, casaco e sapato. Então, adjetivo pretos concordando com os dois substantivos, casaco, sapato. Comprei camisa e sapato preto. Então, preto concordando com o mais próximo, sapato. Comprei camisa e sapato pretos. Mas, professor, por que pretos? Nós temos camisa, substantivo feminino, sapato, substantivo masculino. Simples. A gramática ela diz o seguinte, que quando tem 2 elementos e um é feminino, o outro masculino, prevalece masculino, tá? Então, se eu tenho camisa, que é feminino, sapato, que é masculino, vai ficar masculino. Então, preto. Agora ele foi para o plural porque são 2 elementos. Comprei sapato e camisa preta. Nesse caso, o adjetivo preta, ele está concordando com camisa. Camisa é feminina, uma palavra feminina. Preta, adjetivo feminina. Ok? Adjetivo referindo-se a vários substantivos do singular e no mesmo gênero.
adjetivo posposto, ou seja, é aquele que vem depois do substantivo, após o substantivo. Concorda com o plural e com o gênero do substantivo ou fica no singular. Exemplo: miséria e tristeza humana era o que se via no mundo. Quando eu falo miséria e tristeza humana era o que se via no mundo, humana está concordando com o mais próximo, tristeza, substantivo, ok? Miséria e tristeza humanas era o que se via no mundo. Humanas, o adjetivo humanas, está concordando com os dois elementos, miséria, tristeza, dois substantivos, todos dois femininos. Então, se são femininas, o adjetivo também irá ser feminina, plural. O governador recebeu ministro e secretária espanhola. Então, espanhola está concordando com o substantivo secretária. O governador recebeu ministro e secretária espanhóis. Então, espanhóis está concordando com dois elementos, dois substantivos, ministro e secretária. Esforço, combate, resultado. Reunidos em apenas um dia. Então, reunidos está concordando com os três elementos, os três substantivos, esforço, combate, resultado, todos masculinos, ok? Nós temos o adjetivo anteposto, que vem antes do substantivo, e ele vai concordar com o mais próximo. Exemplo: especificada a hora e situação, poderemos sair. Então, especificada está concordando com hora, substantivo feminino, adjetivo feminino. Especificado, local e situação, poderemos sair. Então, especificado, adjetivo masculino, concordando com o substantivo local, masculino. Nunca vi tamanho desrespeito e ingratidão. Tamanho, adjetivo, concordando com desrespeito, substantivo. Nunca vi tamanha ingratidão e desrespeito. Então, tamanha, adjetivo feminino, concordando com ingratidão, substantivo feminino. Ele fez ótimas provas e trabalhos. Ótimas, adjetivo feminino plural, concordando com substantivo feminino plural, provas. Ele fez ótimos trabalhos e provas. Ótimos, adjetivo masculino plural, concordando com substantivo masculino plural, trabalhos. Então, adjetivo anteposto aos substantivos. O adjetivo concorda com o mais próximo. Nós temos mais dois exemplos. Boa instrução e inteligência. Boa, feminino, adjetivo.
Instrução, substantivo feminino. Eterno amor e gratidão. Eterno, adjetivo masculino, concordando com amor, substantivo masculino. Ok? Fácil, né? Adjetivo na função de predicativo do sujeito. Então, quando nós temos o predicativo do sujeito, nós temos verbo de ligação. E quais são esses verbos de ligação? Eu coloquei aqui embaixo, verbos de ligação, tá? Para que vocês possam aprender. Então, eu coloquei aqui a sigla VV, PF, SECA, PT. VV, PF, SECA, PT. Então, V de viver, V de virar, P de permanecer, F de ficar. Seca. S de ser, E estar, C continuar, A andar. PT. P parecer, T tornar. Esses são os verbos de ligação. Então, eles vão concordar o verbo de ligação, concorda com o predicativo do sujeito em número, singular ou plural. Exemplo, permaneceram fechados portão e porta. Então, permaneceram, ele está no plural. O verbo está na terceira pessoa do plural. Concordando, no caso, o adjetivo fechados, concordando com portão e porta, que é dois substantivos. Portão masculino, porta feminino, mas o que prevalece, masculino. Como são dois elementos, plural. Permaneceu fechado portão e porta. Então, permaneceu, o verbo está na terceira pessoa do singular. Fechado, o adjetivo está concordando com portão. Estava desarrumada a sala e os quartos. Estava, terceira pessoa do singular. Desarrumada está concordando com a sala, certo? Estavam desarrumados a sala e os quartos. Estavam, terceira pessoa do plural, o verbo. Então, desarrumados, adjetivo, concordando com os dois elementos, dois substantivos, a sala e os quartos. Ok? É bom, é necessário, é proibido, é permitido, é gostoso. Eles são invariáveis. Só variam se houver um determinante, ou seja, se vier acompanhado de artigo, numeral ou pronome à esquerda do sujeito. Exemplo: água mineral é bom. Mas, professor, está certo? Sim, está correto. Porque aqui, água mineral é bom. Ele não veio acompanhado de nenhum determinante. Já o segundo exemplo vem acompanhada.
quando eu digo a água mineral é boa. Então, o artigo a está acompanhando, tá? Então, quando ele vem determinando, aí sim ele vai variar. Eu não posso dizer a água mineral é bom. Eu tenho que dizer que a água mineral é boa. Agora, se eu não determino e eu digo água mineral é bom, está correto, ok? Paciência é necessário, invariável. Agora, quando eu digo a paciência é necessária, variou. Por quê? Porque veio acompanhado de um determinante. Não é permitido saída pelas portas laterais. Não é permitido. Então, aqui nesta oração, não veio nenhum determinante acompanhando. Então, invariável. Não é permitida a saída pelas portas laterais. Já nesse caso, veio determinando a saída. Então, não é permitida a saída. Se eu dissesse torta é gostoso. Então, torta é gostoso. Não veio nenhum determinante, então é invariável. Agora, se eu disser a torta é gostosa, então aí o a veio determinando, então gostosa, o adjetivo, passa a variar. Quinta regra. Mais adjetivo possível. Então, o adjetivo ele vai concordar com o substantivo. E possível com o artigo. Então, vamos aos exemplos. Ele gosta de colecionar revistas o mais antigas possível. Professor, mas esta oração ficou esquisita, mas está correto. Vejamos. Antigas é o meu adjetivo. Ele está concordando com o substantivo revistas. Possível está concordando com o artigo o, certo? O outro exemplo. Ele gosta de colecionar revistas os mais antigas possíveis. Então, antigas, adjetivo, concordando com o substantivo revistas. Possíveis, concordando com o artigo os. Vende carros o mais belos possível. Então, belos, adjetivo belos, concordando com carros. Belos, masculino plural, concordando com carros, masculino plural. Possível, concordando com o artigo o. Vende carros os mais belos possíveis. Então, belos, adjetivo, concordando com carros, possíveis, com artigo os. Olhos o mais belos possível. Adjetivo belos, concordando com olhos. Possível, concordando com
artigo olhos os mais belos possíveis. Então, belos concordando com olhos, possíveis concordando com os. Sexta regra. Bastante. Quando ele for advérbio, é invariável. Quando ele for adjetivo e pronome indefinido, variável. Então, nós temos aqui os exemplos. Meu irmão estudou bastante. Meus irmãos estudaram bastante. Então, bastante, ele é invariável. Se é invariável, ele é advérbio. Eu posso substituir este bastante por muito. Então, como é que vai ficar? Meu irmão estudou muito. Meus irmãos estudaram muito. Ok? Há bastantes razões para que se acredite no fim do mundo. Aqui nós temos bastantes, foi para o plural. Por quê? Porque ele é um pronome indefinido. Eu posso substituir por muitas. Então, há muitas razões para que se acredite no fim do mundo. Outro exemplo. Havia indícios bastantes sobre o caso. Então, como ficaria? Esse bastantes nesta oração é um adjetivo. Eu vou substituir. Havia indícios suficientes sobre o caso. Ok? Aí nós temos aqui bastante ou bastantes. Quando ele for advérbio, é invariável. Pronome indefinido, variável. Então, aqui embaixo tem bastante. Quando for invariável, que é advérbio, eu posso substituir por muito. Quando for pronome indefinido, eu posso substituir por muitos ou muitas. Vamos lá. Naquela ocasião, os jovens estavam bastante íntimos. Naquela ocasião, os jovens estavam muito íntimos. Invariável. As mulheres falam bastante. Também invariável. As mulheres falam muito. Outro exemplo. Em Indaiatuba surgiram bastantes novidades. Então aqui nós temos um pronome indefinido. Em Indaiatuba surgiram muitas novidades. Compramos bastantes livros.
Compramos muitos livros. Ok? Bastante é advérbio quando tem sentido de muito. Nesse caso, não varia. Ele relaciona-se com o verbo, adjetivo ou outro advérbio. Exemplo: trabalhei bastante hoje. Então, este bastante está relacionado ao verbo. Os dias estão bastante quentes. Bastante quentes. Quentes, adjetivo. Eles se saíram bastante mal no teste. Bastante está concordando, relacionando com advérbio de modo mal. Ok? Agora, bastante quando é adjetivo. Jesus realizou bastantes milagres. Então, nós temos milagres, que é um substantivo plural, né? Então, o adjetivo irá concordar com o substantivo. Tenho bastante motivo para continuar. Então, aqui, este bastante é um adjetivo. Só que o meu substantivo ele está no singular. Por isso que ele não ficou bastantes. Então, tenho bastante motivo para continuar. Caro e barato. Quando for advérbio, invariável. Adjetivo, variável. Exemplo: nunca pensei que o estudo fosse tão caro. Então, fosse caro, né? Ele é invariável. Porque o advérbio, o que é um advérbio? Ad é junto, verbo. Então, junto do verbo. Então, fosse é um verbo. Então, fosse caro. Estas roupas custam caro ou barato? Então, custam caro ou barato? Estou fazendo uma interrogação. Estou perguntando. Então, é invariável. É advérbio. Ele sempre usou roupas caras. Então, aqui nós temos um adjetivo. Caras, o adjetivo está concordando com o substantivo roupas. Ela só frequenta diversões baratas. Então, baratas, adjetivo, concordando com diversões, substantivo. Então, caro e barato. Quando advérbios ligados a verbo ou adjetivo são invariáveis. Quando adjetivos ligados a substantivo flexionam-se normalmente. Comprou caro aquela amizade. Comprou caro. Então, aqui nós temos o quê? Um advérbio. Caro é um advérbio, tá? Ligado ao verbo. Ele veste-se com roupas caras. Caras é um adjetivo, está acompanhando e concordando com o substantivo roupas, ok? Então, quero agradecer a todos por assistir esta aula. Receba um forte abraço do seu professor e bons estudos. E até a próxima aula, se assim Deus o permitir. Tchau, tchau.